Bom dia, bom dia. Ver se a galera no Instagram entra. Se puder compartilhar, pedir para as meninas compartilharem nos grupos o link do Instagram. Quando tiver alguém lá, me avisa. Já tá ligado o Instagram? Instagram já. Ah, tá perfeito. Bom dia, vou entrando, pessoal. E aqui também o pessoal do YouTube, bom dia, olá, na verdade, né, que vão assistir em qualquer horário. Verdade, um bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Um dos três, estamos já por aqui. Sim. Verdade. Então, estamos aqui com a professora Daniela, acho que já tem gente entrando aí no Instagram, mas aqui no YouTube, para quem vai, estamos aqui com a professora Daniela Menezes, professora, instrutora, coach e muitas outras definições que a gente pode ter, né, professora? Verdade. E é justamente sobre esse tema que a gente vai trabalhar, porque a gente tem que sempre estar se desenvolvendo, se aprimorando, porque senão talvez a gente fique fora do mercado. Com certeza. Então, muito obrigada pela sua presença, é maravilhoso estar aqui, né? Inclusive, é uma professora de fato tão multi que a gente está aí, tem novidades para contar para os alunos, né? Quem já foi seu aluno, quem ainda vai vir, e para nossa comunidade toda aqui do Instituto Rio Negro, que tem muita novidade vindo por aí com a professora Daniela e com o The Best Speaker Brasil, não é isso? Verdade! Como eu sou uma pessoa inquieta, e eu acredito que a gente precisa realmente se expandir. Então eu estou nesse reality de palestrante e eu vou pedir o seu foto daqui a pouco, que eu vou Inclusive, precisar. a gente vai compartilhar, quando for os dias de votação, nós vamos compartilhar no nosso Instagram para que a nossa professora esteja lá, com toda certeza. Com certeza, eu quero chegar lá no topo, tá? Porque... Inclusive, tem vários nomes de peso que vão estar nesse reality, que é um reality... Explica um pouco mais para quem não conhece o que é o The Best Speaker. De fato, assim, tem muita gente, inclusive eu conheci há pouco tempo, que eu não conhecia, né? Mas vi nomes de peso, de fato, aqui brasileiros que estão... Inclusive, Giovanni, que era do vôlei, tem muita gente do esporte que foi para esse lado, né? Então, Exatamente. Eu vi muita gente ali de peso, que você vai estar ao lado deles, com toda certeza. Com certeza, tá? Olha, eu sou uma pessoa que sou muito fã do Valtelonco, ele vai estar lá. O Murilo Can, que são nomes de peso mesmo do Brasil. E, assim, é um grande desafio a gente se desenvolver e estar com eles. E esse reality, ele seleciona os melhores palestrantes e tem várias etapas. Eu estou na terceira etapa, já passei da primeira. Tá pertinho. Tá pertinho, tá? Mas vamos chegar lá. E o que é interessante é que ele todo é um processo de desenvolvimento de competências. Então, se você quer se aprimorar, a gente tem que se ousar mesmo e colocar a cara a tapa e vai lá e faz. E algo, Patrícia, que nesse reality eu coloco muito a minha história. E algo que tá dando frio na barriga muito grande. Imagina a ansiedade tá batendo lá. Sim, lá em cima. Mas isso é humano e é tão importante, como eu falo todos os meus cursos, inclusive aqui no Instituto, quando os meus alunos estão com frio na barriga, eu disse, é isso mesmo. O importante é saber lidar com a ansiedade, né? Inclusive, na minha opinião, o frio na barriga é aquilo que te faz te impulsionar e te jogar pra frente. Exatamente, porque quando não tá o frio na barriga, você tá mediano. E quando você quer se desenvolver e se aprimorar, ousar fazer algo diferente, a primeira coisa que tô de barriga. Não tem pra onde correr. E é o corpo respondendo à mente, não é isso? Com certeza, o cérebro primitivo. Sim. Ele fala assim, não quero sair da minha zona de conforto. Só que a gente entra na zona de aprendizagem. E é justamente essa zona que eu estou. E é a zona que nós devemos estar, não é isso? Exatamente. Até porque o ser humano, ele está em movimento, o conhecimento está todo o tempo nesse caminho de estar aprendendo, de estar modificando, ressignificando, que é justamente o que nós vamos falar novamente, né? Então, exatamente, tá tudo casado, tá tudo entrando casado. No nosso tema, que é justamente sua carreira no nível máximo, e são dois termos que são extremamente novos, inclusive que foi a professora Daniela que me apresentou, e ela vai já fazer link justamente, então a pergunta né, que quem acompanhou aí as nossas divulgações viu o nosso tema e deve ter se perguntado, mas o que é isso, né? Então, assim, de comer, de beber, o que é isso? O que é o upskilling e o reskilling, professora? Que eu acho que está todo mundo curioso aí, quem viu a divulgação, que é o que isso faz com que a nossa carreira chegue no nível máximo, né?
No mundo que a gente vive, que a gente precisa estar se adaptando o tempo todo, o mundo sempre mudou e vai continuar mudando. A diferença hoje é que ele está exponencial, ou seja, ele está desenvolvendo de uma forma assim gigantesca. Então, se você não realmente não focar em se desenvolver, que é justamente esses dois temas, você vai estar fora do mercado. Eu estava falando com a Dayana, que está aqui nos bastidores, sobre a questão de que se a gente não incorporar a inteligência artificial no nosso dia a dia, não procurar novas tecnologias, a gente não se desenvolver, tenha certeza, você não vai ter oportunidade, dificilmente. Sim, fica para trás. Inclusive, saber utilizar essa inteligência, né, professora, que é o mais difícil ultimamente, porque tem gente que mexe lá, faz uma pergunta aleatória pro ChatGPT e acha que já domina a inteligência artificial, e tá bem longe disso, né? Não, bem longe Inclusive, disso. eu sempre falo que o conhecimento prévio de qualquer pergunta que você faça é essencial para que você tenha uma resposta de qualidade, que você saiba trabalhar com ela, não é isso? Exato, a gente precisa ter repertório. E para ter repertório, precisa ler, entender, compreender, ter experiência, vivência, porque senão você não sabe fazer uma pergunta inteligente, que são os prompts de comando. Você faz pergunta de qualquer forma, mas deixa de falar o conceito. E quem tá aí vai colocando coração, porque eu gosto de coração, eu gosto de interatividade. Se tiver pergunta, pode fazer no Instagram, também, né? Olha, os meus alunos, eu gosto de coração, eu gosto de ser mimata. Eu falo pra eles que eu sou uma pessoa carente, então eu gosto de atenção. Mas deixa eu explicar antes esse conceito, que é o Upsilink, que é aprimorar as habilidades que você já possui para se destacar na área de atuação. Ou seja, se você foi formado aqui com a gente como auxiliar administrativo, ser só auxiliar administrativo não é mais suficiente apenas. Eu tenho que ser um auxiliar administrativo que eu possa usar as tecnologias ao meu favor, para ter tempo para refletir, tempo para desenvolver as habilidades humanas, a criatividade, a inovação, a ideia. Porque só consigo fazer isso se eu tiver tempo. Então, se eu sou um auxiliar administrativo e eu melhoro as minhas competências dentro dessa área e eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar, um exemplo, hoje eu quero eu preciso fazer um relatório. Eu já sei fazer a pergunta inteligente, que é o prompt de comando, que são as perguntas de comando. Eu tenho um repertório, eu sei preparar, contextualizar, eu sei colocar que haja como especialista, estruturo toda a pergunta correta. Aí eu utilizo a inteligência para facilitar o meu serviço. O que vai acontecer? Em vez de um relatório que a solução está na sua frente e tu está no piloto automático sobrecarregado e você não consegue encontrar. Então você melhorando as suas atividades, procurando ferramentas, capacitações para melhorar a sua função que você já faz hoje, isso se chama Upsilink. Vocês estão falando certo, mas é Upsilink, ok? E isso ajuda muito você. A gente tem que ser inquieto. Isso traz uma questão muito que eu particularmente trabalho e acredito que a equipe aqui também funciona dessa maneira. Sempre que nós temos algum problema de maneira administrativa, principalmente, a gente tem um trabalho burocrático imenso, né, pela questão de prestação de contas, mas aí de vez em quando surge algum problema e que de fato, às vezes, desisolado, você está tão ali dentro daquele processo que você não consegue enxergar. E às vezes, muitas vezes, a maioria das soluções que nós encontramos são conversas informais. Às vezes estamos aqui, Daiane e Logan, estamos conversando e aí, nossa, aí surge uma ideia e aí a gente vai trabalhar posteriormente naquela ideia que vai gerando a solução daquele problema. As conversas informais sobre os problemas, às vezes até uma leve reclamação, é onde normalmente traz a solução, gera aquela questão de, nossa, isso aqui pode dar certo, essa ideia aqui pode ajudar nesse processo. Sabe por que isso acontece? Não. Será que a gente relaxa um pouco mais daquela questão do processo? Exatamente, porque quando a gente está no olho do furacão, olhando, você não consegue abrir espaço para sua mente. E quando você sai daquela situação que você relaxa, que é o processo criativo, você consegue sim ter eureka, era aquilo que eu pensava. Aí, como nós somos aqui de Manaus, ia assim comer um peixinho, passear um pouquinho, precisa saber, isso relaxa a mente de uma forma
que você tenha certeza que você vai melhorar. E é justamente isso, é você usar de ferramentas, de aplicativo para melhorar as suas atividades e você sobra tempo para ser mais criativo, para ser humano. E aí Perfeito. você consegue se superar. Muito bem, muito bem. Show, né? Eu posso ir para a segunda pergunta, professora? Pode. Que é a questão de fato que eu acho que todo mundo se pergunta como é que eu preciso saber, como é que eu posso saber se eu preciso ou não. Na verdade, eu acho que é uma pergunta meio que já tem uma resposta. Acredito que todo mundo deve precisar de alguma maneira, né? Eu vou fazer até eu tenho uma certa idade. Não vou dizer minha idade não, mas já tenho uma certa idade. Nós temos. Estava até falando sobre isso agora há pouco, né? Mas eu sou da época do segundo grau. Então, antigamente, se tu tivesse o segundo grau, era o que há. Hoje, tu pode Chegou longe, né? Chegou longe. Hoje, tu pode ter pós-graduação, mestrado, e até vivência em outro país. Tem pessoas que estão fora do mercado. E a gente encontra alunos aqui que tem pós-graduação. Inclusive, professora, nossa próxima convidada, que é a professora Adriana, vai falar sobre justamente a educação de jovens e adultos. Exato. Que é uma questão que, infelizmente, como você está falando, né? Nós abrimos os nossos cursos para todo tipo de aluno. Que se ele sabe ler e escrever, obviamente que nós sabemos perfeitamente que hoje a gente tem uma parceria com a Marquise e ela tem muita dificuldade, por exemplo, paga muito bem para os chamados garis, tanto o coletor de lixo quanto o que varre, mas tem uma dificuldade de encontrar. Inclusive porque as pessoas que normalmente vão atrás dessa vaga não têm um ensino médio completo e ela só contrata com o ensino médio completo. E é o mínimo. É o mínimo. Hoje em dia não existe mais ensino fundamental incompleto. É ensino médio completo que as empresas contratam. Não, exatamente. Não então, tem mais. E como é importante... E às vezes a gente vê aluno que queria muito emprego e fica triste porque não tem ainda essa colocação. Isso. Aí daqui a pouco a Adriana vai explicar direitinho. A gente já fica atento a isso. Mas é justamente sobre isso. O que eu preciso fazer? Se antigamente só o ensino médio era necessário, hoje não. Eu preciso, no mínimo, isso. E sem falar que quando você está dentro da empresa, você precisa desenvolver outras competências. E eu estava até conversando com um aluno ontem. Principalmente a abertura para aprender coisas novas. Exatamente, eu acho que é uma das principais questões. Você realmente, eu tenho até uma frase que eu uso muito: eu não sei e quero aprender. Porque eu abro espaço para aprender algo novo. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente vem com arrogância. E de vez em quando eu sou arrogante também. Eu coloco meu chinelo de humildade. Eu disse, meu Deus, já fiz todo o curso dessa área e eu vou olhar um palestrante ou um curso. Eu disse, menina, já sei disso. Aí eu lembro dessa frase: Daniela, eu não sei e quero aprender. Então é sempre a gente estar nessa posição de aprendiz. De sempre ter uma oportunidade de aprender algo novo. Eu não sabia esses dois termos, eu estou aprendendo. E qual é a melhor forma de aprender? É ensinar. Fica na cabeça, né? Fica mesmo. Então, o que eu falo para vocês? Como eu consigo me desenvolver? Se você já está empregado, quais são as formações que eu preciso fazer? O Instituto Rio Negro oferece várias capacitações, porque aí tu aumenta teu portfólio, você se atualiza, porque sempre tem novidade. Em qualquer área, tem alguma coisa que surge, ou mesmo que você fez aquele curso, naquele momento você não conseguiu fixar 100%, porque não consegue fixar 100%, isso é humano, no máximo 30% daquele curso, mas quando você volta novamente e você olha, poxa, isso aqui eu poderia aplicar. Então, é coisa simples, é realmente você se capacitar, ver o que está de novo na tua área, se aprimorar, porque senão o mercado engole não tem, né, para onde correr. Então, desenvolver as novas competências é importantíssimo. Fundamental, né, na sua área. Muito bem. Aí, o Resilink, que já é outro termo, como é importante também a gente não ficar fora do mercado, porque as pesquisas falam, né, sobre o que vai acontecer com a inteligência artificial para algumas áreas. Tem algumas áreas que vão ser substituídas, sim, 100%. Eu não estou aqui para assustar vocês não, tá?
Justamente a gente está falando Inclusive, sobre eu vi outra notícia, eu só esqueci de qual área é, mas tem um americano que, inclusive, ele foi muito criticado porque ele fez uma troca, ele demitiu, acho que por volta de 100 funcionários, substituindo justamente pela questão. Não sei se você viu essa notícia. Ele foi extremamente criticado porque ele fez isso de forma aberta. A gente sabe que isso está acontecendo toda hora, mas ele de fato fez isso de forma aberta, que era uma questão que de fato ia diminuir custos dele, que seria a mesma coisa, na verdade, mais assertivo, porque não tem muita margem para erro, né? Então ele fez isso e está fazendo essa troca aí. Ele é super jovem, é um empresário bilionário e muito jovem, se eu não me engano, americano, né? Aqui então no isso está acontecendo. O Flávio Augusto, numa entrevista da Geração de Falou, não sei se você conhece, não, o Flávio não Augusto, lembro. ele colocou ele é um grande empreendedor aqui do Brasil, tá? Algumas áreas, tá? A empresa dele de curso de inglês, se não me falha a memória, ele colocou algumas áreas totalmente colocando automatizado, utilizando a IA. 100%. Aí o que ele está fazendo? Ele está recolocando para todas as áreas. Então, o mercado é esse, essa é a tendência. Então, o que fazer? Aí eu quero que vocês coloquem aí uma cara te assustado, tá? Coloca aí um emoji de cara te assustado para poder a gente responder. Olha só, aqui no Instituto Rio Negro, nós vemos muito isso acontecer. Nas aulas da professora Daniela e nas aulas de outros professores, nós vemos, inclusive, depoimentos de alunos que no primeiro dia não falavam nada, depois fizeram o primeiro curso, lá no final já começaram a falar, depois no terceiro curso, a gente tinha que pedir para parar. Tava soltinho demais, tava muito solto. E a gente vê isso. É aquela questão, poxa, se você quer realmente se destacar, foque em desenvolvimento, em competências comportamentais. É lógico, o conhecimento técnico ele é importante? Sim. Mas se você não conseguir colocar aquilo em prática, é uma junção, é um conjunto. É um conjunto, então, com isso, certeza. de fato, como se tornar um profissional que as empresas procuram, é esse o caminho. É o seu caminho. É você mesmo focar nessas competências comportamentais, além das competências técnicas, que é o conhecimento que a gente adquire, mas se eu não tivesse comportamento proativo, de criatividade, de comunicação, e comunicação não é só falar, é também saber ouvir para poder você falar e responder a entender pergunta. E ser entendido. Exatamente, senão gera ruído de comunicação. E acontece a mesma coisa com a IA. Se você não sabe fazer a pergunta... Ela vai te responder o que ela entendeu. Exatamente. E pode ser o que você não é exatamente o que você E às vezes ela fez tipo que o crossa contigo, tá? Só conto isso. Então, é uma das maneiras que os cursos do Instituto podem ajudar, como a gente acabou de falar. Ele pode trazer algum benefício em relação a essas questões, principalmente de desenvolvimento emocional, profissional. E hoje, inclusive nas suas aulas, a gente sempre fala muito, até nas nossas lives, que a questão de desenvolvimento emocional é um dos pontos que, na minha opinião, principalmente de lidar diretamente com pessoas, é uma questão muito importante para ser desenvolvida. Exatamente. Porque lidar com as pessoas e cada vez está mais difícil, justamente por essa questão das pessoas, dessa geração tá se fechando muito, tá muito na frente das telas, não ter aquele contato e a dificuldade de comunicação e o preparo emocional para receber certas respostas, algumas questões que geram, inclusive, adultos extremamente frustrados com a criação que estão tendo aí com os pais de liberdade ou de ter tudo na mão. Eu vejo muito isso, não sei se eu estou certa sobre. É uma geração que a gente pensa que... Porque antigamente, eu vou até deixar uma fala de alguém que eu ouvi, antigamente a gente não deixava nossa criança sair. Porque, assim, fica no quarto que você não está correndo tanto risco. Hoje, dentro do quarto, corre muito risco. Então, o que a gente fala sobre isso? É justamente, hoje essa geração está aprendendo a se comunicar com telas. Ele fala muito bem com telas. Eu antes de vir para cá, eu estava até vendo uma reportagem, lendo um artigo, né? Que o uso excessivo de IA ou de jogos, ele gera faz com que as pessoas fiquem muito mais isoladas, se sentem mais solidão. Então, não desenvolve que isso aqui, esse contato que é tão importante, a frustração sim é importante receber ou não, é importante a gente discutir, tudo
isso é importante. É importante a gente ter medo, é importante a gente ter raiva. Tudo isso faz parte do ser humano. Eu só consigo lidar com aquilo que eu conheço. E a partir do momento que eu estou dentro de um quarto, que eu estou na frente de uma tela, até olhar que essa tua tela aqui, olhando essa tela o tempo todo, e eu não interajo com as pessoas, o que isso vai acontecer? Quando eu for para a vida real, o primeiro não que eu receber, eu vou me frustrar. Primeiro não, e talvez, infelizmente, pode até chegar a situações muito extremas. Sim. E isso é muito preocupante. Então, primeiro ponto que eu sempre falo, e assim, não é somente nas minhas aulas, mas eu vejo com os outros instrutores, que eles trabalham de uma forma interdisciplinar, ou seja, no meio dos cursos, gestão das emoções, que é justamente isso, tá? Saber gerir as emoções, a comunicação, a proatividade, todas essas competências que são importantes. E falando da gestão das emoções, a primeira coisa que eu sempre falo, não negue os sentimentos. Se você tá com raiva, sinta raiva. Não tô dizendo que tem que bater em alguém. Não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Totalmente. Você sente... Não aí pode reprimir ela, né? Não porque pode. Piora muito. É pior. Aí uma técnica que eu utilizo muito é escrever. Escreva o que tu sente. Isso vai te dar clareza, isso vai te dar até terapêutico, que depois que você escreve, por que eu tô com raiva disso? Aí usa a inteligência emocional agora e diga assim, vou perder meu tempo com isso? Não vou. Então é tão importante a gente vivenciar o sentimento, escrever esse sentimento, que a partir daí você vai usar a sua inteligência, mas nunca negue os sentimentos. Sim. E uma coisa importante, eu faço terapia há 4 anos. Doutora Rose, ela disse, Daniela, eu estava com saudade de ir, porque de vez em quando eu fujo dela. Mas uma coisa que eu indico para todo mundo, faça terapia. Se você está sentindo que não está conseguindo lidar com isso, coloque o chinelo da humildade. Isso é se tornar mais humano. Sim. E essas competências são muito importantes. E trazendo uma curiosidade, inclusive, na China, a maioria dos alunos estão estudando filosofia, ética, porque está se percebendo que as pessoas estão se perdendo muito na tela. Sim, e justamente não traz essas questões que eu sou muito do tipo que eu acredito que o tradicional com o novo é o que funciona. E isso a gente percebe, a gente volta de novo, a gente vai sempre recair pela questão, na minha opinião, de criações. Essa questão de quem é pai precisa de terapia e precisa também entender, eu quero oferecer para o meu filho o que eu não tive. Oferecer para o seu filho o que você não teve não é dizer sim para tudo, porque um dia ele vai estar sozinho e aí o que ele vai fazer? Papai e mamãe não vai estar lá para ajudar em tudo. Então, eu já ouvi muito, tô fazendo isso porque meu filho queria. Tá, mas se ele pedir para você se jogar da ponte, você vai? Então, você precisa preparar um adulto funcional e que ele encare a vida, que não é fácil, de uma maneira que ele não se perca e nem fique frustrado pro resto da vida, né? Então, são coisas que é necessário ter um cuidado. Não sou mãe, mas como pedagoga, que a gente estuda muita psicologia, eu percebo muito isso nas criações, nas relações atuais. E isso é muito complicado, isso. Porque assim, não é aquela questão assim, é ter o meio termo. Não a superproteção demais, né? Proteger tanto aquela criança que ela não consegue nem andar descalça e ela tem tudo a seu dispor, ou deixar muito solto demais. A mamãe usa muito uma frase que eu amo, essa frase, eu acho ela perfeita, que é uma frase que a minha avó usava, que é tudo demais é sobra. Exatamente. Eu acho sensacional. Tudo demais é sobra. E isso é pra qualquer coisa, serve. Na vida. Muito sal não é bom, muito açúcar não é bom, muita proteção não é bom, muita liberdade não é bom. Então... Não, é o meio termo. Sim. Então isso é muito importante, porque a gente encontra muito adulto infantilizado. Sim. A gente faz assim, eu já tive alunos que tirou 0, parecia uma criança se batendo todo. Porque não sabe receber uma frustração. Sim. E isso é tão importante, aí falando do outro tempo, que é resiliência, que eu vou fazer essa conexão, é que hoje em dia, além de desenvolver essas competências, aí de vez em quando sair da tela mesmo, se vivenciar, se experienciar, andar descalço, conversar com as pessoas, isso é fundamental, fazer o que você gosta. Sim. Isso vai te ajudar a ter equilíbrio e desenvolver essas competências. Inclusive, relembrar o que a gente gosta. Na vida tem momentos que a gente se perde, ou de tanto Verdade. trabalho, ou em relacionamentos, que nós esquecemos do que nós gostamos.
E se você aí começa a ficar um pouco também fora da tela e consigo mesmo, às vezes é uma questão boa de redescobrir. Poxa, eu gostava tanto dessa música, desse ritmo, mas eu não lembrava mais disso. Eu quero Nossa, como é bom. Eu gosto de dançar. Por que você eu não vejo para? sempre. Ai, vai lá e dança. Hoje é minha aula de dança circular, tá? Tá aqui, eu tô até pronta pra ir. Vou dançar hoje dança do ventre, tentar Olha. dançar. Então, é fazer o que você gosta. Isso vai trazer qualidade de vida, vai trazer saúde mental, vai trazer, sabe, criatividade. Porque isso você pode incluir no seu dia a dia. Sim. Então, tudo isso faz você realmente permanecer no mercado, porque você não é só trabalho, mas tem outras partes que precisa ter esse equilíbrio. Eu sei que a gente começou a falar de muita coisa, mas é muito gostoso falar com sempre vocês. Sempre nas nossas lives Sempre. a gente acaba assim, né? E a gente tá chegando ao final porque a gente vai receber a nossa outra convidada, que é a Adriana. Recapitulando aqui a questão do upskilling e reskilling, que foi muito importante esse conhecimento. Inclusive, a gente sair na frente é uma questão importante, né? Tá ligado aí sempre nas tecnologias. O que a IA pode trazer de benefícios pra gente é muito importante que a gente saiba lidar com isso. Inclusive, a questão de gerenciamento de tempo, que é muito importante. Hoje ela faz... Vou fazer uma avaliação de 10 questões. Ela te dá uma perfeição. Tu percebeu que da minha... Olha, só um negocinho. Eu fiquei feliz, tá? Olha, eu tive uma ideia. Inclusive, ultimamente, eu fico muito chateada, porque quando eu estava em sala de aula, eu não tinha isso aqui. Eu olho assim... Tinha que elaborar questão a questão. Não, eu fico apaixonada. Vou falar um segredo. Eu não gosto de elaborar prova, nem corrigir prova. Nunca gostei. Aí, como a gente não gosta de uma coisa, o que a gente faz? Já ficar reclamando? Não. Tem que fazer. Tem que usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, procurar ferramentas. Melhorar o processo. Melhorar o processo. E é justamente sobre isso. Aprimorar a habilidade que você já possui. Utilizar a tecnologia ao seu favor. Se você não gostava muito de agir dessa forma, tem tanta tecnologia que faz. Poxa, eu quero preparar, eu não gosto de cobrar. Tu pede para a inteligência artificial fazer os testes de cobrança e tu Ctrl+C e Ctrl+V. Já resolveu! Fechou. Mas não posso esquecer de uma coisa. Que dia 19 vou abrir Temos a votação e nós vamos postar aí no link do Instagram para você votar. Exatamente. Vamos colocar a professora Daniela lá no topo. The Best Speaker, isso? Exatamente. Esse ano vamos estar lá no topo, com certeza. Já me visualizei. Já estou com a minha roupa lá, já estou toda arrumada já. Muito obrigada, professora Daniela, mais uma vez pela parceria e participação, viu? Fica aí no Instagram, a gente só vai colocar no mudo rapidinho que a professora a Adriana tá chegando aqui com a gente. E a gente vai falar sobre a questão do EJA, da EJA, que é muito importante, Educação de Jovens e Adultos, que muita gente não sabe como se inscrever, como é que é o processo, e também sobre algumas questões de entrevista de emprego, porque ela também aí é coordenadora de uma grande empresa, inclusive já foi minha coordenadora, tive o prazer de ter ela como liderança, e ela sempre participa dos processos seletivos, e eu tenho certeza que ela tem várias dicas aí de coisas que ela já viu que não podem acontecer para você, tá bom? Então fica aí que a gente já vai voltar no Instagram, e a galera do YouTube também, a gente vai já voltar aí com vocês, vai passar um novo link. Ai, muito obrigada, tá, Patrícia? A gente sempre se diverte por aqui. Que bom. Isso é bom, isso é maravilhoso. Muito obrigada, professora. Obrigada.